Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai estar conversando sobre mais uma das atividades aí secundárias ou de apoio da logística, né? Por essa perspectiva do Balu. Quem gosta de Modern Family vai gostar mais da aula de hoje, então vem comigo. A gente vem falando aí sobre as atividades, né, na divisão que o Balu faz de atividades primárias, transporte, estoques, processamento de pedidos. Depois a gente já falou de armazenagem, de manuseio de materiais e hoje a gente entra então para falar de embalagem dentro de atividades secundárias, tá? Então aí, ó, trouxe a Lily bem novinha, né, acho que pela terceira ou quarta temporada, para dizer que a nossa aula está começando e que o nosso roteiro de aula ou sobre o que a gente vai falar na aula de hoje é basicamente analisar a embalagem sob três pontos de vista, né? Primeiro, o ponto de vista do cliente ou do consumidor, né? A que interessa a ele, de que forma interessa esse cliente a embalagem. Segundo, do ponto de vista da proteção do produto, né? Então, ao que interessa a embalagem perceber, enxergar. E um terceiro ponto, que é o ponto que efetivamente interessa a logística, que é o ponto da logística da embalagem para o transporte. E a gente vai dividir isso aí em cinco subcategorias, né? Cinco eixos de análise dentro da questão do transporte. Então, vem comigo. Então, para a gente poder começar, primeiro sobre o ponto de vista do cliente, né? Aqui eu trouxe o Mitchell dentro de um supermercado, né? Para a gente poder imaginar esse processo de consumo do cliente mesmo. Gente, dentro de um supermercado, o cliente vai ter acesso ao produto. Primeiro, esse produto ele tem que estar protegido, tá? Não necessariamente, não estou falando de proteção tipo pallet, questão de unitização ou de plásticos, não estou falando disso. Estou falando de proteger o material de consumo daquele cliente, né? Então esse produto, essa embalagem, ela tem que proteger o conteúdo. Se tu vai comprar, por exemplo, uma caixa de cereais dentro do supermercado, vai vir dentro desse pacote, dentro da caixa. Essa questão é uma questão de proteção. Para quê? Para que o cliente tenha esse uso do produto com qualidade, adequado, né? Então, primeira questão é a questão de proteger o produto, né? Para que o cliente tenha acesso sempre a esse produto com qualidade. Segunda questão, quando eu falo de embalagem para o cliente, estou falando da embalagem como um sentido de promover. Promover o quê? Promover o produto e a marca. Então, tu chega num supermercado e tu vê ali os produtos todos expostos, a embalagem que for mais colorida ou que for mais interessante, mais maior, ou que tiver alguma coisa que chame a tua atenção, tiver algum artista, tiver algum personagem, ela tá fazendo uma promoção do produto e uma promoção da marca, né? Ela tá ali chamando a tua atenção, dizendo consuma esse produto. Por quê? Pela questão da embalagem. Tu tá olhando a embalagem e a embalagem está te convidando para o consumo. Então tu promove a questão do produto e da marca. Terceiro é a questão da informação. A embalagem ela informa para ti algumas coisas, te anuncia algumas coisas, né? Então a embalagem vai te informar desde questões de características técnicas. Imagina ali uma questão de alimento, sempre vai ter questão nutricional, dos componentes. Então ela vai te informar isso na embalagem, mas em alguns momentos ela pode até te informar algumas outras coisas, né? Pode te informar outros usos para aquilo ali, para aquele produto, te informar o que fazer com aquele produto, como usar aquele produto, te informar aí opções de uso, né? Muito comum isso em coisas de comida, alimentícios, como usar isso para fazer tal coisa. Então a embalagem te informa. Depois a embalagem te anuncia, né? Anuncia ao cliente. Anuncia o quê? O que for necessário, né? É muito comum em algum momento do ano, por exemplo, as campanhas de o outubro rosa, o novembro azul, né? Campanhas de conscientização. Então a embalagem ela pode trazer essa ideia de estar trazendo um anúncio falando, olha, estamos no mês de conscientização, né? Com relação ao câncer, alguma coisa do gênero. Aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, teve a Fena Doce. E aí tem uma fonte de água aqui em Pelotas que o rótulo dela dizia da Fena Doce, anunciava a Fena Doce. Então essa questão de anúncio, tá? De te dizer aí o que
o que está acontecendo, o que tu precisa ser informado de alguma forma, né? Aproveitar isso para anunciar alguma coisa. Depois a questão de reutilização, né? Então a questão de reutilização ela é super importante, porque a embalagem muitas vezes ela vai pro lixo, né? A embalagem, tu abriu o produto, pegou aquilo que tu precisa do produto, jogou a embalagem fora. Claro que tem a questão de reciclagem, tem a questão de usos criativos para embalagem. A pessoa pode comprar alguma coisa, por exemplo, que venha num pallet e fazer uma adaptação desse pallet até para móveis. Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas criativas fazerem. Mas quando eu falo de reutilização da perspectiva do cliente, eu estou falando já de a embalagem já vir com essa indicação de como ser usada para ser reutilizada. Um exemplo é a embalagem, por exemplo, de brinquedo, né? Então ali dentro da embalagem vem o boneco, a boneca, o urso, sei lá, o brinquedo. E a caixa ela é recortável para montar, sei lá, a casa do brinquedo. Então já te dá uma opção de reuso, né? Tu já podes reutilizar essa caixa para contribuir na utilização do brinquedo. Ou então amaciante, né, de roupa. A tampa do amaciante, tu consegue utilizar para fazer a medição do uso. Então, a reutilização da embalagem, um novo uso para embalagem. Não apenas conter, proteger o produto, promover, mas também te dar essa ideia de uso, né, também da embalagem per si. Essas questões elas estão muito imbuídas também de marketing, né? Essas discussões também podem muito ser feitas no marketing. Mas aqui a gente tem uma ideia inicial para a gente poder fazer algumas discussões com relação à embalagem. Dito isso, eu quero apresentar também a questão da embalagem por proteção. E aqui eu trouxe o Cameron, né, todo protegido lá do sol num episódio de Modern Family. Mas assim, proteger do que, professor? Primeiro, proteger de qualquer dano desse produto, qualquer perda que possa ter desse produto, roubos também desse produto. Então, se o produto está dentro de uma embalagem, né, e essa embalagem protege esse produto de alguma forma, tu vai evitar que, sei lá, que o produto danifique, estrague, se cair no chão, a embalagem pode conter, pode ajudar o produto a permanecer intacto. Estraga a embalagem, mas o produto permanece intacto. Com relação a perdas, tu tem ali uma questão de uma embalagem que tu consiga fazer uma contagem adequada, né? Trabalhar com um inventório adequado desses produtos, tu consegue trabalhar com uma questão de perda mais adequada, uma manutenção melhor disso, porque tu consegue ter um controle maior, né, do que está acontecendo ali. Imagina, eu tava falando do cereal mais cedo, né? Imagina se a gente tem alguns supermercados que vendem isso a granel, mas é mais fácil tu perder alguma coisa na hora de servir, por exemplo, né? Já quando ele vem dentro de uma caixa, tu não vai perder nenhuma quantidade, né? Vende 300 gramas de cereal, entrega 300 gramas e não perde nada nessa história. É um exemplo. A embalagem também serve para proteger de roubos muitas vezes, né? Algumas embalagens elas têm algumas coisas que só vão ser abertas com algum tipo de mecanismo ou algo do gênero. Então imagina, voltando na questão do granel ou de alguma coisa desse gênero, é muito fácil de roubar, né? Alguma partezinha daquela produção, uma partezinha daquele granel. Mas se aquilo está ensacado, aquilo está dentro da embalagem, a embalagem protege, né? E a pessoa não vai conseguir roubar pouquinho quantidade em cada unidade. Ela vai, se ela tiver que roubar, ela vai roubar uma grande quantidade, sei lá, né? E aí já muda a questão porque já está protegido por roubo, né? Uma outra questão é a questão da movimentação, tá? Então a embalagem tipo, ela protege para que tu consiga ter uma movimentação adequada e que durante essa movimentação não aconteçam os danos, as perdas e os roubos. A maior parte dos danos aí eles acontecem não é no acondicionamento, nem no estoque, nem no transporte, tá? Eles acontecem normalmente é na movimentação. Deixa eu mostrar um vídeo aqui pra gente poder discutir, depois eu volto por aí.
Gente, aqui eu mostrei um vídeo, né, do Correios, de a questão de manutenção, da forma como isso é feito, né? Assim, não é o praxe, né? Isso aqui é um caso isolado, ou alguns casos isolados, mas só para ver, assim, o produto pode estar condicionado, ele pode estar dentro da caixa, ele pode estar bem adequado ali o desenho dele, mas se o colaborador está de mau humor, por exemplo, né, ou está querendo otimizar o seu trabalho ali, ele joga aquela caixa. Então a danificação ela acontece na movimentação, né? E isso aí é um exemplo dos Correios, mas isso acontece também em aeroporto, em transportadora. Isso aí é uma coisa que o dano, né? O dano, a perda e o roubo normalmente eles acontecem, né? A maior parte na movimentação. Então a embalagem ela tem que ter aí uma proteção para isso, tá? Tem que estar adequadamente protegida. Então é comum, por exemplo, que um produto que possa quebrar, tu colocar um plástico bolha lá dentro de repente, né? Para que a movimentação aconteça de forma adequada. E aí essa embalagem, ela, quando ela tem essa perspectiva de proteção, é comum que tu faça aí um teste dessa embalagem. Então tu embala, né, uma quantidade do teu produto e faz teste de pressão, teste de queda, teste de transporte para ver se sacode, se estraga a embalagem. É importante, tá? E também tem a questão dos requisitos de segurança. Por exemplo, tu vai colocar ali um objeto muito pequeno numa embalagem muito pequena, a pessoa pode roubar isso de uma forma mais clara, né? Mais fácil. Mas se tu coloca uma coisa muito pequena numa embalagem grandona, fica mais difícil da pessoa roubar, ou de perder, ou de danificar, né? Aquele produto fica bem condicionado, bem guardado lá dentro. E aí tu tens essa questão de requisitos de segurança, de proteção, tá? Essa perspectiva aí da embalagem, essa questão de proteção, ela é uma pegada meio interna, né? Meio de duas partes aí, que vai conversar com a questão de embalagem para o cliente, também para o transporte. A gente vai estudar isso em produção também, analisar essa questão, mas já temos aí uma noção geral. E aí avançando, gente, a gente chega na questão da embalagem por transporte. E a embalagem por transporte, a gente vai ter algumas características para comentar, tá? Gente, quando eu falo de embalagem para transporte, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a questão do manuseio e da armazenagem, tá? Então, assim, a gente vai enxergar a embalagem como esse invólucro externo, né? Essa questão de ter um produto lá dentro, mas assim, vários produtos de forma maior, né? Um invólucro externo para transportar. O que eu tô querendo dizer aqui? Tô dizendo que assim, tu não vai transportar item a item, né? Tu vai tentar condicionar isso de alguma forma. E a gente vai falar algumas coisas quando falar de unitização, mas a gente já pode começar a pensar nisso, né? Por exemplo, caixinhas pequenas, vai tentar colocar isso e combinar num pacote maior, num pacote que tu consiga mandar várias caixas, né? E outros itens, qualquer outro tipo de item, vai tentar sempre trabalhar com essa questão externa, seja essa caixa, esse plástico, esse ferro, se for o caso, não sei, mas sempre tentando combinar para ter um pacote maior. E um exemplo clássico disso, né, é a cerveja, né? Aqui eu trouxe Bavária, só para sacanear. Mas assim, a Bavária, a cerveja, a lata de cerveja, imagina transportar lata por lata, que estresse que seria, né? Então tu condiciona isso sempre em pacotes de 12 unidades, que daí fica mais fácil de carregar. Ou de 24 unidades, não sei, 6 unidades que seja. Mas aí tu tem um pacote maior para carregar e esse pacote já está fazendo um invólucro externo aí na embalagem do teu produto, tá? Então a embalagem para o cliente seria a lata, né? A embalagem do transporte seria esse plástico aí, para que está facilitando o teu manuseio e a tua armazenagem, né? Dentro do teu armazém ou do teu depósito. Desculpa. Depois a gente tem aí a questão de pensar resistência, tamanho e configuração dessa embalagem, né? Então, assim, ó, dependendo da resistência daquilo ali, do tamanho, ou da configuração, do estilo de embalagem, tu vai ter aí algum tipo de equipamento que vai ser necessário ou vai ser importante que tu tenha para fazer a movimentação do teu produto, tá? Então, assim,
de repente tu vai ter produtos que tu precisa armazenar muito para cima, né? Aliás, tu pode armazenar muito para cima. Isso é interessante, a embalagem te permitir, mas aí você já vai fazer uso de uma empilhadeira, por exemplo, né? Ou então é algum produto que quebre, a embalagem não está protegendo adequadamente, ou mesmo com a embalagem aquilo ali quebra. Aí tu vai sempre tentar armazenar isso de uma forma mais horizontal, se precisar de repente de uma transportadora, né? Um transportador ali dentro do teu armazém, uma questão interna. Então, assim, a gente precisa pensar nisso para pensar na estabilidade da mercadoria, né? E também a densidade da carga, né? O quanto de cada coisa cabe dentro daquela embalagem. Então, não pode também aglomerar uma embalagem, colocar um monte de coisa lá dentro, daqui a pouco ela ali fica mal condicionado. Tem que colocar, de repente, espaço entre as unidades, ou se tu consegue colocar uma do lado da outra e fechar isso, fazer uma densidade de carga em que aquilo ali não estrague, né? Não danifique, melhor é, né? Mas pensar também na questão da densidade da carga, né? Então, a ideia disso aqui é que quanto mais tu consegue desenhar esse formato, desenhar essa etapa da tua produção, mais tu vai conseguir movimentar mais do que um pacote por vez, né? E aí, continuando no exemplo da cerveja, imagina assim, ó, quando a gente tem essas caixas, né, que elas conseguem se aglomerar de alguma forma ali nas empilhadeiras, né? A própria caixa, a própria embalagem, né? Então, nesse caso, a caixa seria a embalagem. Ela te permite ali, ela se acoplar uma na outra e tu movimenta isso aí tudo junto, tá? Então, são considerações a se fazer. Avançando disso aí, a gente tem a questão da unitização, e aí tem piadinha, né, de Modern Family. Lá quando a Hayley tem os bebês, aí sempre um carrinho único, porque são gêmeos, né? E eles carregam sempre esses bebês num carrinho único. O que eu quero falar aqui? Quero falar que a unitização é um conceito importantíssimo para a logística, tá? É quase como se a gente tivesse dois bebês e tivesse que transportar um de cada lado, esse é um problemão, né? Se a gente, um em cada braço. Agora, se a gente tem um carrinho e a gente empurra, essa é a grande ideia também da unitização para a logística. Então, quando eu unitizo, eu vou agregar esses produtos todos em algum lugar e unitizar, tornar isso uma coisa só, né? Para quê? Para que eu tenha uma menor quantidade de viagens, né? De transporte, tanto interno, né? Na movimentação ali, e também quando eu for fazer isso na operação de ponta, lá do lado de fora, quando eu for entregar isso para o cliente ou para algum terceiro, tá? Então a questão da unitização ela é muito importante. Eu consigo transportar várias coisas juntas de uma vez só. A unitização ela é muito comum com latas, por exemplo, né? A gente já falou alguma coisa da cerveja, mas assim, qualquer tipo de lata, tipo milho, ervilha, por exemplo, a gente vê que vem aquelas latas já vem tudo fechado, né? Então tu unitiza para poder conduzir como se fosse uma coisa só. É um fardo, não é uma lata, né? Ou o pallet é um exemplo clássico da unitização, coloca aquilo tudo, né? E o pallet inteiro, ele é movimentado como uma coisa só. O plástico é uma opção também de unitizar, né? Colocar aquele plástico ao redor para fechar isso, para que tu unitize ainda mais. E aqui, como a gente está falando da cerveja, eu vou mostrar uma coisa que tem os 3 conceitos aqui, ó. Aqui é um fardo de Kaiser, né? Mas assim, tá ali, ó, primeiro a questão do fardo, então as latas todas acopladas, né, por uma questão de uma embalagem única, né, uma primeira embalagem, um invólucro externo. Elas estão no pallet, porque é um pallet inteiro de cerveja, não estou considerando 2 ou 3, eu estou vendendo o pallet de cerveja. E tá tudo aí condicionado por um saco plástico, né? Um pacote plástico na volta que fecha isso, que unitiza. Então ali podem ter, sei lá, 100 cervejas, 200 cervejas, mas o que me interessa é um pallet, e um pallet contém X ou Y unidades de cerveja, não importa. Eu unitizei isso, é uma coisa só, tá? Gente, outra questão que a gente precisa levar em conta também quando pensa na questão da embalagem para logística é tentar utilizar sempre o container, né? O container é algo que facilita a logística, nos permite ter uma logística bem aplicada, uma logística bem desenhada como ela é hoje por causa do container, né? Então, assim, ó, o container ele consegue unitizar, consegue ele mesmo unitiza a carga, né? Tu pode vender o container de tal coisa.
pode se comprar esse container de tal coisa, né? A carga que vem no container, então ele mesmo unitiza. Os containers, por definição, elas são essas grandes caixas, né, para unitizar, que elas podem ser utilizadas no vagão ferroviário, então tu podes mandar o container por trem, por chassi rodoviário, então o container pode ser levado aí num caminhão, né, num caminhão na estrada. Ele pode ser levado no navio também, ele pode ser levado em aeronave, se for um avião grande, né, ou adaptado, ele pode ser levado também. Então, assim, ó, o container ele é sempre a melhor opção, né? E além disso, ele é estanque, então ele é impermeável, né? Estanque é impermeável a líquido. Ele é impermeável, então a ideia do container ser impermeável, ela também ajuda, né? Para não estragar, para não molhar. E ele é trancado, né? Tu consegue selar ele, né? E ter segurança de que a tua carga não vai ser roubada de uma forma tão simples assim, tá? Por fim, outra consideração que a gente já vem falando também, mas é importantíssimo da gente lembrar, é a questão da identificação, né? Do label, do rótulo. Aqui eu trouxe o fio, né? Quando ele é o Bixby, né? Então ele bota ali a etiqueta para dizer eu sou essa pessoa, né? A ideia disso também na embalagem, na logística, né? Então, às vezes as embalagens, às vezes são muitos produtos iguais, muitos produtos que mudam sabor ou mudam uma determinada questão ali no produto, mas é tudo muito igual ao olho nu, né? Então, o que tu faz? Tu tenta primeiro desenhar uma embalagem que tenha figuras, cores, ou símbolos, ou códigos diferentes para facilitar, né? E essa ideia do código, ela normalmente já vem nos produtos, né, que vem o código de barra. Quase todos os produtos vêm com o seu código de barra ali. Mas assim, quando tu vai colocar, então é importante tu colocar esse código de barra e também, de repente, quando tu recebe ou tu vai colocar isso para vender, tu pode trabalhar com outros, né, pode trabalhar com QR Code. Isso aí são questões já que são de decisões, né, do administrador da logística ali. Mas é importante que tenha, tá? Que a embalagem ela tenha isso para que tu consiga trabalhar de uma forma mais clara. E dito isso, meus caros, a gente fecha, tá? E aí eu trouxe a Lili já adulta, né? Final da série. Para dizer que a gente falou sobre embalagem para o cliente, para proteção e para transporte. E falamos do manuseio da armazenagem e dentro de transporte falamos de manuseio e armazenagem, resistência, tamanho, configuração, unitização, containerização, identificação. A referência não é o Philosophy, o livro do Phil, né? A referência é o capítulo 9 do Balu, Logística Empresarial, esse livro aqui. Quem quiser pode pegar, vou colocar o slide na descrição do vídeo, mas pode pegar aqui, ó, pode clicar no slide e baixar esse material que tá lá o capítulo do livro, essas páginas, né? Essas 6 páginas aí de livro, tá? Dito isso, valeu, gente, obrigado. Qualquer coisa pode me escrever, vai ser um prazer respondê-los, tá? Valeu, gente!